Vamos falar da relação comercial do Brasil com a Venezuela após então a ação militar dos Estados Unidos lá em Caracas. A situação pode pressionar custos do agro brasileiro e margens no campo. Sobre a geopolítica na América do Sul, vou conversar agora com a Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional. Muito bem-vinda, Priscila. Boa tarde, obrigada. Boa tarde para todo mundo que está aqui nos assistindo. Vamos lá, então. É uma disputa estratégica, né, entre Estados Unidos e a China. Tem essa questão política, comercial aí no meio. Eu te pergunto, pode produzir efeitos indiretos aqui no Brasil, no agro, por exemplo, né? Porque a gente sabe que a Venezuela é uma grande importadora, né, do arroz em casca brasileiro, e o setor mesmo do arroz aqui no Brasil, ele teme essa instabilidade nesse princípio, né, dessa ação que gerou tudo isso, os acontecimentos, né, com a captura do ditador Nicolás Maduro. Enfim, o setor ele teme essa instabilidade nos preços, nos contratos futuros. Quais os reflexos, então, na geopolítica regional? Fala pra gente. Bom, vamos lá. Então, o cenário da Venezuela ele ainda está muito incerto em relação, principalmente, à questão do comércio bilateral, comércio multilateral que essa Venezuela estava inserida. E isso vai impactar o Brasil, porque os Estados Unidos, de fato, eles só fizeram um plano, justamente com a captura do Maduro, para o petróleo. Inclusive, o petróleo ainda está sendo negociado, vai ter uma reunião na Casa Branca na semana que vem, em relação justamente às empresas privadas petrolíferas dos Estados Unidos para fazer essa exploração do petróleo e a reconstrução da infraestrutura na Venezuela. Esse é um ponto importante. O segundo ponto que a gente precisa analisar é justamente a questão do agro. O agro brasileiro, de fato, ele é superavitário historicamente na Venezuela. Ele foi muito bem dos anos 2000 até 2014. 2014 caiu um pouco a exportação, mas ainda assim continua sendo superavitário. A questão que se coloca aqui é como vai ficar os contratos que já existem, se vai haver um remodelamento, se vai haver uma renegociação, se serão pagos agora pelo governo justamente da Rodrigues ou se nós teremos uma nova incorporação também dessa política econômica dos Estados Unidos para essa questão desses contratos da Venezuela. A gente não sabe ainda, isso é importante destacar. Porém, a gente já consegue prospectar alguns pontos. O primeiro ponto, o do arroz especificamente. O arroz, a gente observa que o mercado interno de consumo da Venezuela, ele já está acostumado com esse consumo do arroz brasileiro. Então, é muito difícil que os Estados Unidos consigam, ainda com esses intermediários das empresas privadas dos Estados Unidos que fazem esse reshaping justamente do contrato, irem buscar em outros lugares, como, por exemplo, no Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático, ele possui uma grande quantidade de arroz, mas é outro tipo de arroz, que não é aquele demandado pelo mercado interno da Venezuela. Porém, outros produtos a gente precisa ficar de olho. Quais são eles? Soja, derivados de soja, a questão justamente do açúcar, que nós somos grandes exportadores também para a Venezuela, e a questão do milho. O açúcar fica mais tranquilo, mas soja, derivados de soja e milho, os Estados Unidos são grandes produtores em conjunto com o Brasil. O Brasil é um grande exportador para a Venezuela, mas pode-se ter, sim, uma remodelagem nesse comércio bilateral entre Estados Unidos e Venezuela nesses setores. Eu acho que em questão do arroz a gente pode ficar mais tranquilo, mas vamos ficar atentos em soja, derivados de soja e milho. Priscila, porque Donald Trump já falou, não é, que está em conversas com a vice-presidente que está interina, né, nesse momento, já falou com ela, segundo Trump, que os venezuelanos, a Venezuela vai comprar produtos americanos, né, e dito isso, tem aí, como você colocou, a soja, o milho, enfim, a produção americana, segundo Trump, a Venezuela vai comprar produtos deles, né. Nesse sentido, vamos colocar de novo o petróleo, né, da Venezuela, que Trump já falou em sua rede social que a Venezuela, então, ela vai comprar produtos americanos, que produto agrícola também, e com o lucro desse dinheiro, não é, do petróleo, né, e tudo isso nessa influência americana, eu te pergunto, nessa condução, pode também afetar a cadeia global chegando aqui no Brasil, porque a gente tem o diesel usado no maquinário, né, no transporte de grãos, isso tudo, como é que você observa?
Bom, vamos lá. A gente precisa entender que é um dia de cada vez com o Trump, né? Dentro dessa perspectiva da Venezuela e dentro do que ele fala e do que de fato vai ser consolidado. Volto ao ponto, a gente não tem um programa ainda concreto sequer para essa exploração do petróleo, que é o foco central dos Estados Unidos na Venezuela. Isso é importantíssimo destacar. E como você destacou, como você colocou, o Trump falou que 100% dos produtos comprados pela Venezuela vão ter que ser dos Estados Unidos, mas isso é humanamente possível. Até porque o mercado interno da Venezuela demanda outros produtos que não é o forte dos Estados Unidos. Não se muda uma cultura alimentar, não se muda uma cultura de estruturação societária em uma geração. E dentro dessa premissa, não tem como o Trump impor que 100% dos produtos vão ser entregues justamente pelos Estados Unidos em uma perspectiva de comércio. Vamos fazer um paralelo aqui? Pegar um protetorado dos Estados Unidos, um território dos Estados Unidos, que é Porto Rico. Sequer Porto Rico consegue incorporar uma alimentação, uma cultura alimentar, tal como a gente tem nos Estados Unidos, né, com os 51 estados propriamente ditos. Então, essa premissa é importante que nós tenhamos um pouco de cautela com a fala do Trump. E o segundo ponto também que você levantou, a gente precisa entender que a maioria do nosso arroz que vai é justamente um arroz produzido no norte do país e um arroz produzido um pouco mais no sul também. Só que esse norte do país facilita muito a logística e o transporte. Acaba saindo mais fácil. É claro que os Estados Unidos, eles têm a questão da industrialização do campo muito mais aprofundada, da tecnologia no campo, o que acaba produzindo, né, muito mais uma competitividade no mercado internacional, mas em contrapartida nós estamos ao lado da Venezuela, tem o que da logística e mais do que isso, a Venezuela volta a afirmar, ela está acostumada com o nosso arroz. Então eu acho que cada dia de uma vez com as declarações do Trump, não podemos levar tão à risca, porque a gente sabe que tudo isso é um processo e no meio do processo pode ter intercorrências sim, que vão levar com que aquela fala não se concretize, como tantas outras falas dele. Pois é, Priscila, vamos além do comércio, né? Hoje o mundo, né, a América do Sul, a Europa, fala-se no acordo Mercosul-União Europeia, né? A gente está vendo aí mais um passo sendo avançado para a conclusão, depois de 26 anos, né, nessa novela, dessa criação, dessa parceria. E eu te pergunto, nessa situação toda, a gente está vendo aí os Estados Unidos cada vez mais de olho aí no petróleo, enfim, olhando mesmo para o seu umbigo e criando aí blocos agora, né, buscando o multilateralismo. Como é que você avalia nessa situação, que a gente está hoje vendo o Trump, né, com essa incursão na América do Sul, de olho na Groenlândia, já fala em Cuba, enfim, e esses blocos, essas parcerias sendo praticamente finalizadas? Pois é, são questões de tempo, né? As questões hoje que se iniciaram, vamos colocar assim, em 2014, mas foram mais aprofundadas agora em 2025 com o mandato do Trump. O que a gente tem que entender, né? O multilateralismo ele não deixou de existir, tanto é verdade que hoje saiu o prenúncio da ratificação do acordo Brasil-Mercosul, União Europeia, a gente tem que lembrar que ainda não foi ratificado. Ratificado é a assinatura concreta, né? A assinatura final para entrar em vigência esse tratado. Não foi ainda finalística, mas como a gente teve o apoio principalmente da Itália, que ficou algum momento, né? A Meloni ficou algum momento em cima do muro, a gente já prospecta que a França vai perder. França, Polônia e Irlanda, que não queriam esse acordo, vai perder e vai prevalecer o multilateralismo, que são aqueles acordos que prevêem, né, esse grupo de estados propriamente dito. Agora, quando a gente chega em 2025, a gente observa que o Trump ele vai contra o multilateralismo, não à toa, que ele declarou nessa semana que vai sair de 66 organizações internacionais e ele vai a partir de âmbitos de influência. Influência geoestratégica, influência econômica e influência política. Então, basicamente, é como se a gente regressasse para o período pré-Primeira Guerra Mundial, no século XIX, que era aquele âmbito de impérios de influência. Claro que a gente não vai ter um reshape, né, como era no século XIX, mas serão zonas de influência. E ele observa 3 grandes zonas de influência. Estados Unidos nas Américas, basicamente a China no Extremo Oriente, Sudeste Asiático, e a Rússia na Eurásia, vamos colocar assim, não mais na Europa Ocidental, mas na Eurásia, né? E para ele são essas três pessoas que vão mandar basicamente nos rumos do mundo. Então, dentro da perspectiva econômica, de fato, existe uma ruptura do que o Trump estava pensando com essa assinatura, com esse prenúncio de
ratificação do acordo Mercosul-União Europeia. A gente volta a ter o reshaping do século XXI, do século XX, que foi o multilateralismo, e principalmente a gente consegue, né, o recrudescimento dos blocos regionais econômicos. Porque, vamos lá, para a gente conseguir alguma perspectiva de negociação mesmo, não imposição dos Estados Unidos, a gente precisa falar em conjunto. Não adianta o Brasil falar sozinho, né? A gente precisa ter essa postura de falar em conjunto. Aí alguém pode se perguntar, bom, mas o Brasil falou sozinho e conseguiu reverter a questão das tarifas. O Brasil não falou sozinho. O Brasil só conseguiu reverter a questão das tarifas porque não teve que submeter ao que o Trump queria, porque diversificou mercados. Foi para o Sudeste Asiático. Então a gente tem que pensar que o mundo hoje, para nós que estamos sob uma zona de influência, a gente só vai conseguir ter voz ativa se nós tivermos esse multilateralismo ou essa fala conjunta. Por isso o Mercosul e esse acordo com a União Europeia é como se fosse um respiro para o Mercosul e ele acaba sendo tão importante em uma perspectiva indireta também para as nossas relações comerciais. Rapidamente, para a gente fechar a questão Venezuela e Mercosul ligando aí, a Venezuela está, né, afastada, saiu do bloco Mercosul, salvo engano, 2016, enfim. Com essa transição agora, a Venezuela ela pode retornar e fortalecer mais o bloco? Os países, não apenas a Venezuela, eles podem retornar quando eles quiserem para os blocos multilaterais. Claro, o Mercosul é regional, então vai ser a regionalidade da América do Sul, podendo se expandir para a América Latina, mas quando o Mercosul quiser, quando a Venezuela quiser, ela pode regressar, desde que tenha o aval dos estados que já existem dentro desse Mercosul. Eu acho muito difícil que não haja o aval, mas o difícil vai ser, né, justamente a Delcy Rodrigues querer voltar e convencer o Trump a voltar. O Trump não gosta desses blocos multilaterais porque ele sabe que tira um pouco do poder de barganha dos Estados Unidos. Eu acho dificílimo. Eu acredito que ele vai fazer com que a Venezuela saia de organismos multilaterais, Organização dos Estados Americanos, acho difícil da ONU, mas de alguns organismos que são, por assim dizer, agências especializadas da ONU. Então, infelizmente, acho muito difícil que a Venezuela retorne para o Mercosul. Acho que seria um ganho para o Mercosul, não a Venezuela, mas essa abertura para outros estados, mas acho difícil nesse momento, sim. Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional. Priscila, muito obrigada pela análise aqui com a gente hoje no nosso jornal, viu? Uma boa sexta para você e até uma próxima oportunidade para a gente voltar a falar de Mercosul aqui, viu? Obrigada. Obrigada, boa tarde para vocês. Boa tarde, tchau, tchau.